Olá, minhas crianças lindas e amadas, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui mais uma vez para ficarmos um pouquinho juntinho através desse vídeo, né? E vamos falar mais uma vez de uma história muito legal da Bíblia, para conhecermos mais um pouquinho a palavra de Deus, amém? E hoje nós estamos falando sobre prosperidade. Ser próspero quer dizer uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa com paz, com alegria. Isso é uma pessoa próspera. E nós vamos falar sobre um profeta da Bíblia. O nome dele chama Jeremias. Isso mesmo, profeta Jeremias. O profeta Jeremias, quando ele nasceu numa família de sacerdotes. Isso mesmo. Ele foi ensinado, então, desde pequeno, os princípios de Deus, a palavra de Deus, ensinado a orar. Ele ia até a igreja. Então, Jeremias nasceu nesta família de sacerdotes. Mas também, naquela época que Jeremias nasceu, já havia muito pecado. O povo estava já totalmente desobediente a Deus. Eles não obedeciam a Deus. Eles estavam desobedecendo a palavra, eles estavam idolatrando outros deuses, até mesmo dentro do templo de Deus, onde era para adorar a Deus, eles estavam idolatrando outros deuses, adorando outros deuses. Vocês acreditam? Pois é. E então Deus levantou o profeta Jeremias. Porque o profeta, ele tem a função de levar a palavra de Deus, de falar aquilo que Deus quer falar com o povo, de expor o pecado para que as pessoas, né, se arrependam. Esse era o papel do profeta. Naquela época, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Então, Jeremias tinha sido escolhido para levar as mensagens, para ser um mensageiro de Deus e falar aquilo que Deus tinha para falar com aquele povo. Quando Deus falou para Jeremias que ele era um profeta e que ele tinha sido designado, né, para levar essa palavra para o povo, Jeremias ele ficou com medo. Porque Jeremias falou que ele ainda era uma criança. Quando Deus escolheu Jeremias, ele era um jovem ainda. E ele disse que ele ainda era uma criança, né? Para levar essa mensagem, para falar para as pessoas da palavra de Deus. E que ele não iria conseguir. Mas vocês não acreditam que Deus falou para ele. Vocês querem saber? Então vamos lá. Deus falou assim para Jeremias que ele tinha sido escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele, antes mesmo dele se formar. Vocês acreditam? Vocês já viram quando o bebezinho vai crescendo dentro da barriga da mamãe? Então, Deus estava falando para Jeremias que antes mesmo dele crescer lá dentro, ele já tinha escolhido ele para ser um profeta e levar a palavra de Deus a nações. Olha que maravilhoso! E assim é com você também. Deus escolheu você desde o ventre da mamãe, certo? E assim Jeremias fez. Jeremias, então, tirou aquele medo que estava no coração dele e ele foi fazer o que Deus tinha mandado. Ele foi levando a palavra de Deus, né, para o povo. Só que a palavra que Jeremias tinha que levar era de arrependimento. Jeremias tinha que expor o pecado daquele povo, tinha que falar a verdade. E com isso, muitas pessoas perseguiam Jeremias. Ele era perseguido naquela época pelos reis. Ele era perseguido pelos falsos profetas, porque existiam falsos profetas, aqueles que não falavam a vontade de Deus, mas falavam aquilo que o povo queria ouvir. E então o que acontece? Esses falsos profetas, o rei, o povo, os sacerdotes até não gostavam de Jeremias, porque achavam que aquelas coisas que Jeremias estava falando não era verdadeiro, que eles não queriam se arrepender, eles não queriam se arrepender do pecado, queriam continuar fazendo a mesma coisa. Só que Deus estava muito triste, né? Com tudo isso, por isso que Deus estava mandando avisar para eles que eles tinham que se arrepender, que eles estavam andando pelo caminho errado. Com essa perseguição, Jeremias ele foi preso, Jeremias ele foi jogado num poço de lama, mas mesmo assim, Jeremias não teve medo, porque ele lembrava das palavras de Deus. Deus disse para ele que não era para ele temer. Deus disse: "Não temas, Jeremias. Eu vou colocar a palavra na sua boca." Então, onde ele for, Deus falou para ele que onde ele fosse, era Deus que ia colocar as palavras na boca dele. Ele lembrava-se dessas palavras e aí então todo medo ia embora e ele continuava fazendo a vontade de Deus. Mas ele ficava muito triste também, o Jeremias, né? Porque ele via aquele povo, né, que ele amava, não obedecendo a Deus.
E ele sabia que se as pessoas não se arrependessem, ia ter uma consequência, né? Porque Deus estava avisando, Deus estava falando. Deus já tinha usado várias vezes a vida do Jeremias para falar com eles de várias maneiras. Jeremias já tinha escrito cartas para o rei, falando, né, do que Deus queria para eles. Mas mesmo assim, ninguém estava nem aí para ele, ninguém ouviu o que ele estava dizendo. E com isso, o que aconteceu? Deus ficou irado. Deus ficou irado. Deus é amor, né? Nós sabemos que Deus é amor, mas ele também já estava falando há muito tempo e aquelas pessoas não estavam ouvindo. Então ele ficou irado. E aí ele falou que ele mesmo, ele ia mandar, né, o rei destruir aquele povo, ia mandar alguém para destruir ele mesmo. E foi isso que Deus fez. Então, Deus mandou que destruísse o povo. E o povo foi levado preso para a Babilônia. Quando esse povo estava lá, depois de um tempo, né? O que aconteceu? Ficaram o povo de Deus, ainda tinha as pessoas lá que ficaram. E aí, com isso, Deus ele pediu para Jeremias escrever uma carta para Jerusalém. E nessa carta, Deus falava da prosperidade dele para aquelas pessoas. Deus ele trazia algumas instruções para aquelas pessoas, para elas poderem andar por aquele caminho, para elas seguirem aquilo que ele estava falando. E Deus disse para eles que eram para eles construírem casas, que era para eles plantar, que eles iriam colher, que era para eles casarem, que era para eles casarem os seus filhos, porque isso era a prosperidade de Deus para eles, que era para eles orarem pelaquela cidade, isso mesmo. Então Deus passou toda a instrução do que era para eles fazerem. Isso mesmo, porque assim, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, nós precisamos buscar ao Senhor. Deus fala na sua palavra que Ele tem planos para nós, planos de prosperidade, e não planos de dano, de perda, não. Deus quer nos prosperar. Então, Deus, Ele trouxe para aquelas pessoas, para aquele povo, uma palavra, uma instrução do que eles deveriam fazer agora, dali para frente, entendeu? E assim é na nossa vida também. Sabe quando a gente ganha um brinquedo e vem numa caixa assim desmontado? Então, ele vem todo desmontado e o que vem dentro dessa caixa? Um papel, né? Que é o manual de instrução. Nesse manual, ele vai ensinar você a montar esse brinquedo, né? Aí vai lá falar, monta essa pecinha, monta esse. Quando você vê, montou o brinquedo, é um manual. Assim também é a palavra de Deus. Ela é um manual para as nossas vidas. E com este manual, a gente aprende aonde Deus quer nos levar, como nós vamos prosperar através da palavra de Deus, através da obediência. Quando a gente lê esse manual, que é a Bíblia, a gente consegue prosperar, porque Deus nos ensina a prosperar. Amém? Então, que nós possamos cada dia mais ler a palavra de Deus para que nós possamos ser pessoas prósperas. Amém? Então, tá bom. Vamos lá. Eu vou convidar vocês agora para a gente orar, tá bom? Vamos orar juntinhos. Fechem os olhinhos e vamos orar juntinhos aí do outro lado, tá bom? Papai do céu, nós queremos te agradecer neste dia por mais uma palavra, por mais um ensinamento, que esse ensinamento venha entrar no coração de cada criança, para que possamos viver verdadeiramente a tua prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, que possamos ser mais do que vencedores, como a tua palavra diz, o Senhor tem planos para nós de prosperar, e nós declaramos a tua prosperidade sobre a vida de cada uma dessas crianças que está nos assistindo, a prosperidade do Senhor sobre a vida de cada uma delas, que o Senhor venha abençoá-las, guardá-las, livrá-las de todo mal, em nome de Jesus, que elas venham crescer cada dia mais na tua palavra, na tua presença, e sejam crianças prósperas em tudo que elas fizerem, que o Senhor venha abençoá-las, em nome de Jesus. Amém! Certo, crianças? Então, essa foi mais uma história que nós contamos nesse dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E hoje eu vou trazer para vocês um desafio, uma atividade que é um desafio. É assim,
Como eu falei para vocês que Jeremias escreveu uma carta, né? Tudo aquilo que Deus falou e deixou como instrução foi através de uma carta que Jeremias fez, que Deus pediu para ele fazer. Então eu vou desafiar vocês a fazerem também uma carta. É isso mesmo, porque vocês são profetas de Deus. E aí eu estou desafiando vocês nessa atividade a fazerem uma carta, assim como Jeremias fazia naquela época, e escrever uma palavra de bênção para um amigo. Legal, né? Vocês podem também colocar um desenho, ou vocês podem pedir uma ajuda para o adulto, para o papai, para a mamãe, para algum adulto que vocês tenham em casa, para ajudar vocês a fazerem essa carta também. E nela vocês podem colocar o que vocês acharem melhor. Vocês podem colocar uma palavra de bênção, vocês podem falar uma palavra de Deus, um versículo da Bíblia. Vocês podem fazer o que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha cartinha, mas é só um exemplo para vocês. Vocês podem fazer da melhor forma como vocês quiserem, tá? Ó, na minha cartinha, eu recortei uns corações com os papéis que eu tinha aqui de EVA, tá vendo, ó? Uns corações amarelo, rosa, branco, prata, né? Eu fiz vários coraçõezinhos. Por que eu fiz esses corações? Ah, para representar o amor de Deus pela vida do meu amigo ou da minha amiga, né? E aí, eu escrevi na minha cartinha, tá vendo aqui, ó? Ó lá. Jesus te ama. Profetizo e declaro sobre você paz, alegria e força. Em nome de Jesus, né? Beijos, tia Eli. E aí eu colei esses corações coloridos, ó. Peguei a cola, né? Vocês podem utilizar o que vocês têm aí na casa de vocês. Vocês podem também desenhar. Se vocês quiserem não colar, vocês podem também desenhar. E aí eu fui colando aqui os coraçõezinhos, ó. Aí eu fui colocando um de cada cor. E assim. Aí vocês vão falar pra mim, mas tia Eli, a gente não tá podendo sair de casa. Como que a gente vai levar essa carta pro nosso amigo, né? A gente não pode ainda sair de casa. Nós temos que ficar ainda em casa e sair só com a orientação dos adultos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa cartinha e a gente vai tirar uma foto, vai pedir pro adulto tirar uma foto no WhatsApp. E aí a gente vai pedir pro adulto enviar para esse amigo. Se esse amigo não tiver o WhatsApp, a gente encaminha pro WhatsApp do papai ou da mamãe. E assim a gente vai conseguir mandar uma mensagem de Deus para um amigo, certo? Vocês podem mandar para vários amigos. Se vocês quiserem mandar para vários amigos, não tem problema, tá bom? Mas eu gostaria que vocês escolhessem pelo menos um amigo e profetizassem sobre a vida deles uma palavra de bênção, porque vocês são profetas do Senhor. Amém? Então, tá bom. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um final de semana abençoado, uma semana de bênção. Eu estou com muita saudade de todos vocês. Espero que logo, logo a gente esteja todos juntos novamente, tá bom? Um grande beijo da tia Eli pra vocês. Fiquem com Deus. Saudades!